Salve, salve, meus queridos aluninhos. Eu sou o professor Camilo, da disciplina de Princípios de Termodinâmica, e hoje nós vamos falar sobre duas funções de estados extremamente importantes no momento que nós queremos avaliar a espontaneidade ou não de processos químicos e físicos. O nome dado a essas duas funções termodinâmicas é energia de Gibbs e energia de Helmholtz, em homenagem a dois físicos que estudaram esse tema. Mas, enfim, elas serão as últimas energias que nós definiremos no estudo da termodinâmica e da físico-química. As definições vão trazer conjuntamente uma derivação matemática parcial que vai nos dar um conjunto de relações matemáticas. E nós vamos trabalhar conforme nós avançamos na definição de energia de Gibbs e de Helmholtz. E algumas dessas relações matemáticas vão nos permitir extrair todo o potencial da termodinâmica e aplicá-la a fenômenos reais, focando no sistema. Assim como nós fizemos para a entalpia e fizemos para a energia interna. Também duas funções de estados com unidade de energia. E assim completamos o nosso arcabouço de funções termodinâmicas para a aplicação. Então, vamos lá. Vamos lembrar que nós começamos os nossos estudos da segunda lei termodinâmica baseado numa pergunta principal, motivadora, que era o seguinte: quais os critérios que definem um processo espontâneo, natural? Ou melhor, podemos prever a espontaneidade ou não de um processo? Quais são as características intrínsecas do meu sistema que nos dá ferramentas para caracterizar um processo espontâneo ou não? E no caminho do desenvolvimento da segunda lei, nós descobrimos e definimos uma função de estado chamada entropia. E a entropia, essa função de estado, que nos traz o critério de espontaneidade de um processo. Porém, esse critério de espontaneidade, ele traz dois componentes: o componente da entropia das vizinhanças e o componente da entropia do sistema, de forma que a soma das duas nos dá a entropia do universo e caracteriza, quando maximiza o seu valor, a um valor sempre maior que zero, o processo ele é espontâneo. De forma que a entropia como função de estado e critério para a espontaneidade, ela traz a característica de dois componentes, sempre, vizinhança e sistema. Mas vocês concordam comigo que seria mais conveniente se nós tivéssemos um indicador, uma função de estado, cuja a espontaneidade, ou a condição de espontaneidade, focada exclusivamente no sistema? Vou dar um exemplo melhor para vocês, que como a entropia, focada do sistema apenas, focada nos valores do sistema, não é um indicador mais adequado para mostrar a espontaneidade de um processo. Vamos considerar a formação de água no seu estado líquido a partir de hidrogênio e oxigênio no seu estado gasoso. Considerando essa reação como nosso sistema, no seu estado inicial e final, a variação de entropia para este processo nós podemos prever de antemão. Se nós considerarmos a variação de número de mols entre o estado inicial e o estado final, ele diminui, consequentemente se prevê uma diminuição também na entropia desse processo, e mais do que isso, tem um impacto muito maior, muito mais impactante, é a variação, a mudança de estado de agregação das espécies entre o meu estado inicial, reagentes, e produto. Nós sabemos que matéria no seu estado líquido possui entropias molar inferiores a gás, de uma forma geral. De maneira que a variação de entropia para este processo espera-se ser negativa. E de maneira, a entropia, quando nós calculamos a partir de dados tabelados,
de valores padrão de entropias molares de cada um desses componentes, nós chegamos a um valor de menos 326 joules por Kelvin para esse sistema constituído de hidrogênio, oxigênio e água. Então nós podemos afirmar que essa reação ela é não espontânea para a formação de água? Definitivamente não. Por quê? Porque essa avaliação se dá em torno apenas das nossas informações relativas ao meu sistema. Em momento algum nós olhamos para as vizinhanças. Então afirmar apenas qual a entropia do meu sistema, se um processo ele é espontâneo ou não, não é o suficiente. Vamos fazer uma avaliação agora do processo como um todo, constituindo em sistema e vizinhanças. O nosso sistema, de uma forma real, seria um vaso que contém hidrogênio, um recipiente, ou como ele é gás, poderíamos preencher uma bexiga, um balão. Né? E com auxílio de uma pequena faísca, nós realizaríamos essa reação de maneira muito fácil, que é caracterizada por uma grande explosão. A reação de formação de água a partir de hidrogênio, ela é uma reação altamente explosiva, de forma que se nós fizermos a avaliação a partir da definição de entropia, para avaliar um processo espontâneo, nós temos que considerar sempre a entropia das vizinhanças e também a entropia do sistema. De forma que o sistema, nesse exemplo, ele compreende o volume do meu reagente, dos meus reagentes, que nesse caso é hidrogênio. Né? E em volta desse meu vaso tem as minhas vizinhanças, que é a minha atmosfera altamente oxidante, que contém muito oxigênio. Então, com o auxílio de apenas faísca, eu consigo prover a condição inicial para que a reação proceda. E as vizinhanças? Quem são as vizinhanças? As vizinhanças são o volume de ar que envolve esse balão, que envolve o meu vaso reacional. E quando a reação acontece, com essa explosão, o ar, né, que circunda o meu vaso reacional, ele recebe, ele absorve toda essa energia liberada durante a reação. E nesse exemplo, a energia se manifesta na forma de calor e som. E o que vocês esperam que aconteça com a variação de entropia das vizinhanças? Como as minhas vizinhanças recebem calor por parte do meu sistema, a variação de entalpia das minhas vizinhanças ela é positiva, já que o ar aquece, né? As minhas vizinhanças recebem esse calor, ele aquece. Então, a variação de entropia das minhas vizinhanças ele é positivo. E nós vemos que essa reação ela é espontânea, de maneira que, ao avaliar os dois componentes, vizinhança e sistema, a entropia das minhas vizinhanças ela deve ser suficientemente grande e positiva, de maneira que seja maior que o valor determinado para a variação de entropia do meu sistema, que ele é negativo, de forma que a combinação dos dois seja positiva, ou seja, a entropia do universo para esse processo, com certeza, ele é positivo. Então, nós vemos essa reação acontecer, e ela é. Portanto, não podemos explicar essas reações ou outras reações, a sua espontaneidade, mesmo que nós prevermos só e somente a entropia do sistema. O que queremos fazer são previsões quantitativas e que são claramente impossíveis se nós olharmos só e somente para a entropia do meu sistema. Ou seja, ela será impossível a menos que consigamos prever com precisão a magnitude da variação de entropia das vizinhanças, o que geralmente não é tão trivial. Nós temos um problema aqui claro, que é que a entropia não é uma função termodinâmica que traz em sua definição um indicador exclusivo da espontaneidade do sistema. Temos sempre que considerar ambos os componentes. Seria então muito melhor buscarmos uma função termodinâmica de modo similar à entalpia, de forma que essa função trouxesse elementos que nos indicassem a espontaneidade de um processo olhando exclusivamente para o sistema. E é justamente isso que faremos a seguir.